Olá, meu nome é Marcos Ronsoni e eu sou empreteco desde o ano 2000. Eu estou aqui porque eu sou o sócio fundador e diretor da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, a SBDC, e quero contar um pouco da experiência nossa com a notícia da quarentena, né, e como é que nós estamos lidando agora com o Covid-19 aqui na empresa. Acho que a primeira atitude importante que nós fizemos foi reunir pessoas que nós acreditávamos e conhecia, né? Então gente próxima, que também eram empresários, para nos ajudar a pensar estratégias, né? Eu já tenho essa prática há muito tempo, então uma primeira conversa com esse amigo próximo me ajudou a esclarecer qual seria a estratégia. Olhar de fora sempre é melhor nessas situações, né? Então um olhar de fora somado a um olhar de dentro nos ajudou a entender que a primeira coisa a ser feita era olhar para o caixa. O caixa é o oxigênio, então precisava alongar a minha capacidade de ficar sem entrada de novas receitas. Para olhar para o caixa, a gente olhou para os impostos, que depois o governo veio a postergar o pagamento, e olhou para a folha de pagamento, que no nosso caso representa o maior saída de recurso. Para a folha de pagamento, a gente então buscou recursos no banco. Num primeiro momento, o banco nos ofereceu um recurso muito caro, então a gente teve que esperar um pouco, e os bancos ainda estão segurando para liberar os recursos. Então a gente pegou aquele dinheiro do governo federal, aquela proposta de 3,75 para as folhas de pagamento. Então nesse mês agora pagamos no mês passado do nosso caixa a folha de pagamento, mas esse mês e o outro nós utilizaremos recursos do banco. Estamos ampliando, quer dizer, buscando uma linha de crédito para nos dar mais fôlego de uma outra linha do BNDES que já se fala, mas que pelo menos o banco que a gente está operando ainda não está ofertando. O que eles estão ofertando é uma linha em que o Sebrae dá garantia através do FAMP, mas é 1,19 ao mês, então optamos por esperar um pouco mais, porque deve entrar linhas de crédito mais saudáveis, com taxas menores e com prazo maior para pagamento, dado o agravamento da crise. Então, uma coisa que a gente aprendeu aí, não dá para ir com toda a sede ao pote quando se fala de buscar recursos no banco. Precisa estudar, precisa se informar paralelo ao que a agência traz, para a gente conseguir já ir buscar sabendo o que quer. Porque quando o gerente me diz, eu tenho uma linha barata, 1,19, eu digo, não, essa linha não está barata, tem uma outra linha aí do BNDES que é muito mais barata que essa. E ele diz, essa linha ainda não chegou. Bom, então vou esperar. Nós não nos resumimos a isso, nós tivemos que também olhar alguns fornecedores para fazer negociação. Negociamos, né, nas minhas contas pessoais também. Então, escola das crianças, eu corri na frente, a escola não queria, como normal, querem segurar, não queria me dar um prazo maior para pagamento. Eu fui firme nisso, e eu acho que nesse ponto é necessário ser firme, e consegui nas duas escolas uma boa negociação, uma 90 dias, ou seja, eu joguei 90 dias de moratória lá para dezembro, janeiro e fevereiro, e a outra que estava numa escola de educação infantil, a gente simplesmente não vai pagar esses 3 meses. Então, com essas negociações de contas, que eu acho que cada um precisa olhar para a sua, com mais financiamento, a gente conseguiu um pulmão excelente. Estamos buscando uma linha de crédito, então, junto ao BNDES, que nos permitirá, na pior das hipóteses, viver esse ano, porque também tem uma subestimação do prazo, né? Se fala, tem gente já querendo voltar para trabalhar, mas a gente está olhando a curva, e é importante olhar os dados científicos, né? O que dizem os institutos de pesquisa, o que aconteceu nos outros países. Não dá para ficar completamente alheio ao que está acontecendo, como se o que tivesse acontecendo nos outros países fosse invenção de alguém. Então, nós olhando para essa curva já sabíamos que não seria uma quarentena de 30 dias, então nos preparamos para isso.
Com isso, nós estamos acelerando, no nosso caso é possível, então acelerando a transformação digital, criando produtos digitalizados, ou seja, dentro da crise sempre existe alguma oportunidade, nós encontramos oportunidades tanto do ponto de vista de produto, ou seja, que produtos podem ser adequados a uma versão à distância, né, uma versão digital, e depois nós também olhamos para os fornecedores, ou seja, aliás, para os clientes, né, que segmentos que é possível trabalhar ainda, porque a gente entende que dos nossos clientes alguns segmentos vão sofrer menos, alguns são óbvios. Por exemplo, a rede de supermercado, ela ainda não está vivendo nada da crise, talvez ela viva isso em algum momento, porque nós teremos um declínio de PIB, que está já se falando em mais de 5% negativo no PIB no Brasil. Então, todos os negócios de alguma forma sofrerão, mas o segmento dos supermercados, as drogarias, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, de modo geral, algumas, né, porque algumas não conseguiram acompanhar, mas então identificar dentro dos nichos que a gente atende quais eram as oportunidades que poderiam ser trabalhadas. Nós entendemos também que entidades de classe, no nosso caso, poderia ser parceiro de negócio, e as parcerias elas são muito bem-vindas. Então a gente rearranjou o nosso trabalho, e eu posso dizer que nós estamos bem. Eu sinto que fizemos uma boa gestão. Eu estou com um caixa maior hoje do que estava 2 meses antes da quarentena, porque fizemos uma adaptação, guardamos recursos em vez de pagar todas as contas, e com isso o caixa, em vez de diminuir, vem crescendo. Eu sei que para junho, julho, agosto esse caixa vai ser consumido e eu preciso achar outras alternativas, mas eu alonguei isso, dando oxigênio. Isso foi fundamental para que desse tempo de pensar em novas estratégias e também para que fosse olhando a partir das coisas que aconteceram. Então espero ter contribuído, e o Empretec me ajudou muito, mudando o meu jeito de pensar. Eu me lembro bem que naquela atividade de correr riscos calculados, eu me posicionei na última posição, sinalizando aí uma agressão ao risco exagerada, e nessa atividade real eu me coloco como alguém muito moderado, muito austero em relação ao custo e não tomando decisões com base na emoção. Então espero que você faça isso também, que a sua empresa sobreviva, né? Que esses tempos difíceis passem logo. Um abraço e que a gente se encontre um dia.